Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para fazermos mais um estudo, mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Nós hoje vamos falar de mais um capítulo aí do livro Renovando Atitudes, que se intitula A Verdade. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco nesse momento, que possam nos iluminar, que possam nos conduzir, que possam abrir os nossos canais de entendimento para que tudo que seja dito aqui hoje possa fazer parte da nossa vida diária, com graça, com leveza, com harmonia, que tudo que a gente possa assimilar hoje, a gente possa reverter como aprendizado e como ação no nosso dia a dia. Eu me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para que tudo que seja dito aqui seja dito através da inspiração deles, com graça e leveza para o bem maior. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todas as pessoas que estão assistindo, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, sejam pessoas espíritas, não espíritas, do Centro Espírita Francisco de Assis, de outro centro. Gratidão. Assim é, que assim seja. Vamos iniciar, então, trabalhando esse capítulo do livro, que eu acho que vocês vão gostar bastante. A Verdade. Como sempre, né, a gente já está habituado com isso, ele abre o capítulo com um trechinho do Evangelho. Hoje, ele abriu com o trechinho do capítulo 2, item 1. Pilatos, então, lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci nem vim este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, Jesus disse que ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Todos que vêm a mim vão escutar essa minha verdade. E nós ainda temos bastante dificuldade de escutar essas verdades de Jesus. Muitas vezes interpretamos de maneira equivocada essas verdades de Jesus. A gente pensa, né, que a gente interpreta de uma maneira e, na verdade, Jesus quis dizer outra coisa para a gente. Então, a gente precisa ter ouvidos para ouvir, né? Jesus disse isso, a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ouvir efetivamente as verdades, não aquilo que nos agrada, mas aquilo que efetivamente faz sentido para a nossa existência. Essa é a grande verdade. A verdade que a gente vai, então, trabalhar no nosso ser, trabalhar na nossa existência, trabalhar em quem nós somos. Essa é a grande verdade. E aí ele inicia o capítulo falando: Não vemos a verdade, conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. A nossa mente trabalha conforme o nosso ego vai produzindo os pensamentos, né? E, como Kardec falou, nós somos influenciados 99% do tempo. Então, a partir dos pensamentos que nós produzimos, a gente aproxima de nós influências que vão alimentando aquele pensamento. Então, se for um pensamento bacana, um pensamento positivo, um pensamento de evolução, um pensamento de edificação, ele vai ser impulsionado por espíritos de luz, que vão sugerir ainda melhores coisas para que nosso pensamento evolua a cada passo. Mas se o nosso pensamento for pessimista, se ele for um pensamento desequilibrado, nós vamos atrair espíritos que têm esse mesmo tipo de pensamento. E então toda a nossa verdade vai ser desequilibrada, porque a nossa verdade parte daquilo que nós acreditamos, parte dos nossos sentidos, parte das nossas emoções superficiais e não dos mais profundos. É preciso a gente trabalhar nesses sentidos e emoções profundas para a gente encontrar efetivamente a verdade. Por isso a importância da reforma íntima, do aprofundamento no meu próprio eu, na descoberta de quem eu sou, para poder, então, a partir de tudo isso, ir compreendendo a verdade, aquela que Jesus veio trazer para a gente. Ele veio trazer para a gente há 2000 anos e a gente ainda não compreendeu nenhum tercinho dessa verdade que Jesus trouxe para a gente.
Somente com a reforma íntima e com esse aprofundamento do eu é que a gente vai ter capacidade, possibilidade de descobrir o que efetivamente essa verdade é em nós. Ele continua dizendo assim: as ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Então, o que ele está dizendo? Muitas vezes a gente fica com. A gente olha para o outro e a gente reprova, né? Alguma coisa que o outro fez, alguma coisa que o outro está fazendo, alguma coisa que o outro. Enfim, a gente reprova no outro aquilo. Mas, como a gente já falou aqui, né, em outras reflexões, na maioria das vezes o outro é um espelho do que eu sou, mas eu não consigo ver aquilo em mim. Então é mais fácil eu olhar para o outro e reprovar no outro, né? É muito mais fácil achar que sempre a culpa é do outro, que sempre o pecado está no outro, que sempre a coisa ruim está no outro, que eu estou perfeito na vida. É mais fácil eu olhar para o outro e perceber os erros dele do que perceber em mim. Mas, na maioria das vezes, eu estou vendo no outro aquilo que incomoda em mim, efetivamente, no efeito de espelho. Então, essas ilusões de perfeição, essas ilusões de que eu faço sempre o certo, essas ilusões de que eu estou caminhando por um caminho muito legal, o meu caminho é o melhor de todos, essas ilusões que a gente tem e aquilo que a gente projeta no outro, né, faz com que a gente não aceite quem nós realmente somos. Por isso, essa importância da reforma íntima, efetivamente. Tentamos nos livrar dos nossos próprios sentimentos, atribuímos-los a outras pessoas. Adão disse a Deus: eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa perante o Cristo. Toda discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços da nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir nós próprios. Então, ao invés de a gente olhar para a situação e falar assim, espera aí, onde que está aqui o momento em que comecei a me equivocar? Onde que está aqui o momento em que eu deveria ter feito uma coisa e fiz outra? Onde que está aqui o momento em que deveria ter agido e eu reagi? Ao invés de falar, foi o outro, foi ele que começou, às vezes efetivamente foi o outro que começou. Mas como diz o velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, não adianta, porque você não vai tirar a harmonia daquela pessoa. Mas nós ainda estamos mergulhados nessa coisa do ego, de querer sempre estar certo. Tem uma frase muito interessante que o Paulinho sempre falava. Ele dizia assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? É por aí que a gente precisa começar a caminhar, né? A ter razão não é o mais importante. Ter razão não é o que vai me fazer melhor ou pior. O importante é eu estar em conexão comigo mesmo e conseguir ser feliz dentro de mim mesmo. Não importa eu querer provar para o outro isso ou aquilo, porque o outro tem as opiniões dele, o outro tem as certezas dele, o outro tem as verdades dele. E, às vezes, as verdades do outro, elas não são mentirosas, mas elas não são iguais às minhas verdades, que também não são mentirosas. Essas verdades são resultados das minhas vivências em vidas diversas, até chegar na experiência em que eu estou aqui, em que me faz perceber aquilo como verdade. Mas não importa qual é a minha verdade e a verdade do outro. O que importa é qual é a verdade de Jesus, qual é a verdade de Deus. Essa é a mais importante. E a gente vai se aproximando dessa verdade a partir do momento que a gente vai aprofundando o nosso eu e que a gente vai compreendendo que ter razão não faz a menor diferença dentro do mundo em que todo mundo quer ter razão e ninguém tem. Então, é muito importante a gente ter essa clareza na nossa mente para que a gente possa caminhar com passos mais assertivos, buscando mais a nossa reforma íntima, sem olhar para fora e querer culpar todo mundo por tudo. A sociedade faz isso, a sociedade faz aquilo, fulano faz aquilo, Bertano faz aquilo, e eu? O que eu estou fazendo para me modificar,
E a partir do momento que eu me modifico, eu modifico tudo que está ao meu redor. Então está faltando em mim a modificação. Não é no outro, não é no mundo, não é na sociedade. Isso aos pouquinhos vai se modificar. Mas a minha maior missão na Terra é o meu próprio aprimoramento, a minha própria modificação. E é a partir disso que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Eu não consigo mudar ninguém. Não tem como mudar ninguém. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Essa é a minha grande missão. A minha própria modificação. E a partir do momento que eu começo a olhar para dentro, a partir do momento que eu começo a fazer a reprogramação mental, então, se eu tenho lá uma crença que fica sempre igualzinha, eu fico circulando num looping temporal dentro daquela crença de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não vou, o looping fica ali e a minha mente fica parada naquilo. Agora, a partir do momento que eu reprogramo meu cérebro e penso, eu sou capaz, o cérebro vai querer voltar para a programação antiga, né? Esses são os caminhos neurais que meu cérebro vai querer fazer. Mas eu continuo deixando esse pensamento de que eu não sou capaz de passar e colocando o pensamento de que eu sou capaz ali, presente, no meu hoje, no meu agora. Aos poucos, eu vou deixando esse pensamento de que eu não posso para trás e vou colocando o pensamento de que tudo é possível para mim, porque Jesus me disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. A partir do momento que eu acredito em Jesus, que eu entendo em Jesus o que ele disse, tudo é possível para nós, a partir do momento que a gente acredita que ser possível, eu posso mover montanhas. Então, eu sou capaz. Então, eu reprogramo a minha mente para que ela possa sair dessa programação antiga, sair desse caminho neural antigo e entrar no movimento novo, para que eu possa, então, andar para frente na minha evolução. É muito importante eu parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. A partir do momento que eu olho para dentro, que eu me compreendo, que eu compreendo todos esses processos, as coisas vão se modificando ao meu redor, a vida vai se modificando ao meu redor, as coisas vão ficando mais felizes, mais leves, mais brandas, né? Quanto mais leve a gente é, mais evoluído a gente está. Quanto mais pesado a gente é, menos evoluído a gente está. A gente precisa lembrar que quando a gente reencarna, a gente sobe numa balancinha espiritual. E a partir do peso perispiritual que a gente tem, a gente vai ser designado para determinado planeta. Né? É o nosso peso perispiritual que faz a gente reencarnar na Terra ou em outros planetas, mais ou menos materializados que a Terra. Então, se estamos na Terra, é porque estamos bem pesadinhos e precisamos ir diminuindo esse peso para que a gente possa voar mais alto, sendo mais leve e poder, então, trabalhar com mais assertividade em todos os processos da nossa existência, sempre olhando para dentro, nunca olhando para fora. O para fora, o que a gente pode fazer pela sociedade, pelo mundo? Oração. A gente pode emanar pensamentos positivos, pensamentos de amor, pensamentos de paz. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais a modificação vai acontecendo. Mas a única pessoa que eu posso mudar, a única situação que eu posso mudar, a única pessoa sou eu e a única situação é a minha. Então, eu preciso ter consciência plena disso, para que eu possa, então, trabalhar na perspectiva da minha verdade, mais próxima da verdade de Deus, mais próxima da verdade de Deus que Jesus veio trazer para a gente. É essa verdade que está dentro de mim, na partícula de Deus que está lá, dentro de mim, é que nesse lugar que eu vou achar efetivamente a verdade que Jesus veio trazer para a gente. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sobre determinados pontos de vista, pois, em realidade, ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isso é verdadeiro ou falso. As nossas experiências pregressas podem ter nos traumatizado, né? Então, por exemplo, na vida anterior a essa, 3, 4 vidas anteriores a essa, a gente teve muitas existências, eu fui infeliz no amor. E eu programei o meu cérebro para entender e para acreditar, na verdade, de que relacionamento nunca vai ser bom. Programei meu cérebro para isso. Coloquei isso como verdade em mim. Então, nas vidas posteriores, relacionamento não é bom.
Isso está programado em mim, isso está lá, instalado como crença limitante no meu sistema. Então, eu preciso perceber essa crença limitante e parar de me enganar e me permitir estar num relacionamento, porque dessa vez pode ser diferente, vai ser diferente do que foi anteriormente. Porque hoje eu sou uma pessoa mais madura, porque hoje eu tenho mais experiência, porque hoje eu não tenho tanta limitação, tanto ego para lidar com um relacionamento. E eu posso estar, então, perto de outras pessoas com as quais eu vou conseguir conviver de uma maneira mais harmônica. Então, é uma falsa verdade que eu comprei para mim, numa vida pregressa, por exemplo. Nessa existência mesmo, traumas que nos acometem, muitas vezes fazem com que a gente acredite em verdades que não são verdades, em colocações de certo e errado que a sociedade impõe por determinado interesse que ela tem, de que a gente pense que aquilo é certo ou errado. Mas, na verdade, o certo e errado a gente sabe quando a gente faz, porque o nosso coração, ele dá um sinalzinho lá. Nossa, isso aí não foi legal. É aqui, ó. É dentro, não é fora. Tudo que a gente precisa, a gente encontra dentro e não fora. É essa grande verdade que nós temos, essa grande verdade que a gente precisa começar a atentar para que a gente possa, então, caminhar por caminhos mais assertivos e mais próximos da verdade de Deus que Jesus veio trazer para a gente. Na infância, por exemplo, se fomos repreendidos duramente por demonstrar raiva, se fomos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções, por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Então, às vezes não é nenhuma experiência que você traz de uma vida anterior. Às vezes é uma experiência que você adquiriu na sua infância, que eu adquiri na minha infância. Né? Bullying que a gente sofreu na escola ou no bairro que a gente mora, de pessoas, né? de outros meninos, meninas, que às vezes tinham até inveja do que a gente era e falavam mal da gente porque elas não conseguiam ser como a gente, gostariam de ser, só que para a gente aquilo virou um limitador, alguma coisa que a gente programou no nosso cérebro, então, na nossa infância, que era uma verdade. Eu não devo fazer isso porque isso é feio, porque isso vai me fazer essa vergonha. Então, eu assumo aquilo como verdade para a minha existência. Mesmo que seja na existência que a gente está, mesmo que seja na existência dessa vida. Só que isso tudo faz parte do passado. E o passado, ele serve como lição. A gente não tem que ficar parado no looping temporal do passado. A gente precisa perceber onde foi que isso começou. Por isso que é muito importante a gente sempre curar a causa daquilo que está acontecendo com a gente, daquela limitação que a gente tem, daquela doença que a gente adquiriu. A gente precisa curar a causa. Curando a causa, tudo vai caindo, né? Vai sendo derrubado e aí vai sendo curado na existência que nós estamos no presente. É importante que a gente deixe o passado ir embora, porque isso faz parte de lá, daquele passado. Eu sofri muito na minha infância, né? Eu fui muito reprimido. Isso já faz parte do passado. Hoje nós somos adultos, estamos encarnados num corpo de adulto. E quando nós éramos crianças, nós também já éramos espíritos velhos, mas ainda tínhamos a inocência do dom do esquecimento e menos experiência na vida que a gente está. Hoje nós adquirimos muita coisa, então a gente pode olhar para trás e compreender as coisas de outro modo, olhar para as pessoas de uma maneira mais madura, compreender que aquela pessoa tinha suas próprias limitações e que muitas vezes aquilo tudo que ela falou para a gente era alguma coisa que feria ela mesma e que não. Então a gente tem que deixar com ela, né? Tira da gente. Isso não é meu, isso era dela. Era ela que sentia isso, era aquela pessoa que sentia isso. Eu não sinto isso, então agora eu libero isso de mim. E a gente libera através da oração, através da meditação, tudo aquilo que nos reprimiu no passado e deixa embora. E se empodera do presente. O que eu sou hoje, quem eu sou hoje, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todas as experiências que me trouxeram até aqui. E valorizar a nós mesmos, sem deixar com que o outro entre em nós. Quando a gente
dá muita atenção para o que o outro fala, a gente está botando o poder da nossa vida na mão do outro. Quando o outro fala alguma coisa para a gente, não é que a gente tenha que desprezar o que o outro falou. A gente pode analisar o que o outro falou, sem comprar aquilo absolutamente. Analisar o que o outro falou e ver se aquilo tem algum sentido para a nossa existência. Se tiver algum sentido para a nossa existência, aí sim a gente pode trabalhar no sentido de melhorar em nós aquilo que o outro disse para mim que não estava bacana. Mas se a gente percebe que aquilo não faz nenhum sentido para a minha existência, não compra aquela ideia. Deixa aquela ideia ir embora. Deixa ela se espalhar para o universo e não deixa ela entrar no seu ser. Porque a gente não tem que comprar nada que o outro pensa. A gente tem que fazer uma autoanálise a todas as noites que a gente for dormir, de todas as nossas atitudes durante o dia, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente pensou, de todas as coisas que a gente acertou, das coisas que a gente falhou, para que a gente possa, no dia seguinte, nos perdoarmos por aquilo que nós fizemos que não foi bacana e edificarmos o que nós fizemos, o que foi legal. É isso que é a reforma íntima. É assim que a gente faz a reprogramação mental. É assim que a gente muda os nossos caminhos neurais para que a gente possa, então, ter um hoje mais assertivo. E plantando bem o hoje, o nosso amanhã vai ser mais feliz, deixando o passado no lugar dele. E aí a gente vai conseguindo compreender melhor as verdades de Jesus e não as verdades falsas que a gente comprou durante todas as nossas existências. Porém, não nos damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamos-nos criaturas inseguras e fracas. E a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. Então, quando a gente compra essas ideias dos outros, é feio demonstrar sentimento, é feio demonstrar medo, é feio demonstrar. Quando a gente vai comprando tudo aquilo como se fosse uma verdade absoluta, a gente vai trabalhando aquilo em nós como uma verdade absoluta. E aí a gente vai se tornando pessoas que não transmitem uma verdade em si mesma. A gente não é que a gente se transforma em pessoas falsas, mas pessoas que se escondem, que colocam máscaras e que não demonstram que são verdadeiramente. Nós somos lindos, nós não precisamos de máscaras. Nós somos únicos e irrepetíveis. Deus fez cada ser único e irrepetível. Nós somos uma obra-prima de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus confiou muito na gente para a gente deixar todo o nosso poder na mão de outras pessoas que querem mudar quem nós somos. Nós precisamos ser quem somos. Nós somos importantes, somos uma peça fundamental dentro de toda essa estrutura na qual nós estamos vivendo. Precisamos valorizar mais isso, ao invés de nos escondermos atrás de máscaras. Vamos buscar tirar cada máscara que nós colocamos em cada momento em que passamos algum tipo de vergonha, algum tipo de limitação, algum tipo de situação vexatória, né? Vamos tirar e vamos deixar desabrochar em nós o que nós somos. Nós somos lindos, obras-primas de Deus, imagem e semelhança de Deus. Vamos pensar, se nós somos imagem e semelhança de Deus, quem é Deus? Deus é amor, então nós somos amor. Deus é perdão, então nós somos perdão. Deus é criação, então nós somos criadores. Nós criamos a cada passo a nossa existência. Nós criamos a cada passo, através das nossas escolhas, quem nós somos nesse agora. Nós criamos a cada passo tudo que está ao nosso redor. É a partir das nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós utilizamos esse livre-arbítrio todo o tempo da nossa existência. E as nossas escolhas nos levam a ser quem somos. É muito importante que a gente entenda isso. Então, ao invés de a gente comprar o que o outro fala que nós somos, vamos descobrir quem efetivamente nós somos, fazendo a reforma íntima, a reprogramação mental, mudando os caminhos neurais pelos quais nós estamos acostumados a trilhar na nossa mente, criando verdades que não são reais, verdades que são ilusões, que a gente acaba acreditando que são absolutas para nós. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior?
Então, se nós olhamos para o espelho e nós não nos vemos do jeito que nós somos e não nos amamos do jeito que nós somos, se a gente não consegue olhar no espelho e dizer eu me amo e me aceito assim como eu sou, eu me aceito assim como eu sou, honestamente, como que a gente pode se apropriar, se aproximar da verdade maior? Se a gente não aceita nem quem a gente é, se a gente não aceita nem essa verdade que nós somos. Vamos lembrar, quando a gente fez a nossa reprogramação mental, quando a gente fez a nossa reprogramação reencarnatória, a gente escolheu esse corpo que a gente tem, a gente escolheu a família que a gente está, a gente escolheu conviver com determinadas pessoas, a gente fez as nossas escolhas, é o livre-arbítrio. Por que agora eu tenho tanta raiva de mim mesma? Porque agora eu não me aceito como eu sou? Porque agora eu quero mudar tudo em mim? Se foi assim que eu quis vir para poder cumprir aquela programação que eu fiz quando eu reencarnei. Eu preciso me amar e me aceitar assim como eu sou. Esse é o primeiro passo para eu poder ter a minha verdade acontecendo honestamente em mim. E a partir disso, me aproximar ainda mais da verdade maior, que foi a que Jesus veio trazer para a gente. Sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente medidor de situações perigosas. Faz parte de nós, né? E eu quis botar aqui os personagens do filme Divertidamente para a gente lembrar quem assistiu esse filme, que foi um filme muito bacana. Ele não é um filme para crianças, efetivamente, é um filme para que a gente pense melhor no que nós somos, né? Então, dentro da mente lá da criança, é colocada a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, sentimentos múltiplos. Em cada momento, um aflora de maneira diferente. Faz parte de quem somos enquanto estamos encarnados aqui na Terra, enquanto ainda temos sentimentos muito próximos da matéria, enquanto o nosso ego ainda aflora de maneira muito relevante no corpo físico. É natural. O que a gente precisa trabalhar é o quanto esse medo me paralisa e o quanto essa raiva também me paralisa para que eu possa realizar aquilo que eu sou. Mas sentir um medo ou uma raiva numa hora autêntica é natural. Eu não preciso me culpar por ter sentido raiva de alguém. Eu não preciso me culpar por ter sentido medo num momento em que efetivamente foi uma situação de medo. Não, eu preciso me amar e me aceitar assim como eu sou. É isso que eu preciso. Preciso me amar e me aceitar assim como eu sou, com todos os meus medos, com as minhas raivas, com as minhas inseguranças, admitindo que eu tenho isso para poder então modificar isso em mim a cada passo e aprimorando isso em mim a cada passo. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. Tudo está na palavra harmonia, né? Harmonia vem junto com a harmonia o equilíbrio. Então a gente precisa equilibrar o próprio julgamento, o próprio auto-julgamento, né? Um dos maiores cânceres da humanidade é o julgamento. O julgamento que nós temos de todos que estão ao nosso redor. E quando a gente julga o outro que está ao nosso redor, a gente aponta um dedo para o outro julgando, a gente está apontando 3 para a gente. Por quê? Porque aquele meu julgamento no outro é algo que está em mim, como a gente já falou no início, é o espelho. Então eu preciso exercitar o sentir. Se aquilo me incomoda tanto, o que tem daquilo em mim? E aí, então, eu vou me aprofundando no meu próprio eu, vou sentindo quem eu efetivamente sou e vou me modificando. A felicidade está no equilíbrio, na aceitação de quem eu sou, na aceitação de que eu sou uma pessoa que tem inúmeros defeitos e que tem inúmeras qualidades também. Então, eu vou
trabalhar mais as minhas qualidades e vou observar os meus defeitos para que eu possa transmutá-los em qualidade. É sempre possível a gente fazer essa transmutação, né? Fazendo a reprogramação mental. O que é a verdade? Disse o mestre. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Quando a gente ouve o chamado de Jesus, quando a gente ouve a voz de Jesus através da espiritualidade superior, a gente está mais próximo da verdade. Quando a gente se aprofunda para dentro do nosso próprio eu, a gente tem mais ouvidos para ouvir a espiritualidade superior, aquela verdade que vem de Jesus. Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos sentidos nos enganam. Vejamos alguns exemplos. A Terra parece parada. O arco-íris nada mais é do que raios de sol atravessando gotículas de água. E certas estrelas que vislumbramos nos céus já não existem. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera do nosso planeta, dando-nos a falsa impressão de vida real. Então a gente acredita no que a gente vê. Mas será que o que a gente vê é realmente verdade? Ou será que aquilo que a gente está vendo é uma ilusão de ótica? Cremos no que disseram, e, embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos como verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Quando tem uma frase da psicanálise que diz assim: quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Quando eu estou julgando o outro, eu sei. Quando alguém me julga, eu sei mais. Quando alguém fala mal de uma outra pessoa, vamos botar assim. Quando alguém fala de uma outra pessoa, a gente sabe mais dessa pessoa que está falando do que da outra. Porque o julgamento é exatamente isso, é apontar um dedo para o outro e três para si próprio. Geralmente, os conceitos que as pessoas têm de nós são relativos, elas não sabem nada de nós, nada do nosso íntimo, nada que está dentro de nós efetivamente, nada que está lá no nosso interior mais profundo, ela não sabe. Então, o que ela vai ver é uma superficialidade, é o que a gente mostra para o mundo, e não aquela verdade que é nossa, que não é uma verdade absoluta. Então, a gente não deve comprar nada que o outro traz para a gente. Como eu disse, a gente deve observar o que o outro diz para a gente, mas sem assumir aquilo como verdade para nós. Observar se realmente o outro tem razão ou se ele, na verdade, está equivocado, se ele está dentro de uma visão equivocada. A gente não precisa ir lá tirar satisfação, porque aí eu vou voltar naquela frase: eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Ter razão não importa. O que importa é ser feliz. Maneiras erradas de se ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças, as profissões distanciam-nos cada vez mais da realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos. A gente assume verdades, né, que a sociedade diz pra gente sobre tudo isso aí, sobre sexualidade, sobre religião, sobre casamento, sobre raças, sobre profissões. E isso faz com que a gente se distancie daquilo que a gente já vivenciou, a gente já teve vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, e a gente já sabe muita coisa sobre todos esses assuntos. Mas a gente fica comprando do que a sociedade fala, do que a sociedade impõe, do que a sociedade quer. A sociedade nos amarra num looping porque para ela é conveniente. É mais fácil ter pessoas acreditando numa coisa que colocam coleiras e que fazem com que elas vejam de uma maneira única, do que ter pessoas pensantes que observam as coisas de ângulos diferentes. Então, ao invés de a gente comprar essa realidade que já vem pronta para a gente, né, da nossa família, da nossa religião, vamos ser críticos. Ao invés de acreditar profundamente no que as pessoas falam como verdades absolutas, vamos olhar aquilo com senso crítico e vamos pensar: isso faz sentido para mim? Se não faz sentido para mim, o que faz sentido para mim? E vamos então analisando, vamos enveredando por caminhos diferenciados a partir de então.
Em vista disso, procuramos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa do que a visão física. Então, o que a gente vê com os nossos olhos físicos, carnais, é limitado. O que a gente vê com os nossos olhos espirituais, quando a gente fecha os nossos olhos e aprofunda o olhar para dentro de nós mesmos e começa a ter conexão com essa espiritualidade superior que nos protege, a gente consegue ver mais claramente tudo. Mas a gente precisa querer ter esse momento de eu comigo mesmo, me aprofundando no meu próprio eu, trabalhando o meu próprio eu, olhando com os olhos espirituais tudo aquilo que os olhos carnais não conseguem enxergar. E abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Vamos nos amar e nos aceitar como nós somos, exatamente como nós somos, nos aprimorando a cada passo da nossa existência para que a gente seja cada vez mais leve. Não importa o que a sociedade diz, o que as pessoas ao nosso redor estão dizendo, o julgamento dos outros, não importa. O que importa é o que eu sei do meu próprio aprimoramento, do que eu sei da minha própria evolução pessoal. Se para o outro eu não estou evoluindo, não importa a opinião do outro, essa é uma opinião relativa. O que importa é o que eu sei sobre mim e sobre a minha evolução, sobre o que eu estou fazendo para a minha evolução. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade a qual se referia o Mestre Jesus, somente olhando com os olhos espirituais para tudo, aprofundando o olhar para dentro, esquecendo um pouco o que está fora e sendo aquilo que a gente é sem máscaras. Para refletir. O nosso espírito traz programações que fazemos em vidas pretéritas. Então, em vidas passadas, eu usei mal o dinheiro. Então, eu concluí que dinheiro é ruim, que o dinheiro não traz felicidade. E nessa vida, então, eu resolvo passar por várias experiências traumáticas sem dinheiro, porque eu assumi como verdade que o dinheiro não traz felicidade. Ou eu, como eu disse, passei por um relacionamento que foi abusivo, que foi ruim. Então, eu criei como verdade absoluta numa vida anterior que relacionamentos são ruins. Pronto, virou uma verdade para mim. Nosso espírito traz essas programações que fazemos em vidas pretéritas. E traz programações que fazemos nessa própria vida em momentos anteriores, na nossa infância, na nossa adolescência, em momentos pelos quais passamos por dificuldades. Programamos aquilo. Treinamos a nossa mente através dos caminhos neurais e programamos determinados pontos de vista, determinadas crenças que se tornam fixos na nossa mente, por causa das culpas que trazemos de vidas pretéritas ou de momentos anteriores nessa própria existência. Se tivermos um mau relacionamento, fixamos, programamos na nossa mente que relacionamentos são ruins e não nos permitimos estar em um. Se usamos mal os recursos financeiros, programamos que dinheiro traz tristeza e não nos permitimos a prosperidade. Nesses casos e em muitos outros que estabilizamos através dos caminhos neurais que programamos. Então, a gente estabiliza aquilo em nós e a gente acredita naquilo como uma verdade absoluta. E a gente esquece de fechar os olhos e aprofundar o nosso olhar com os olhos espirituais para ver se realmente isso é verdade ou se é algo que a minha mente criou através do meu ego, para que eu não sofresse mais, para que não sofresse mais abuso, né? Para que eu não usasse mais o dinheiro de uma maneira desnecessária. Só que eu sou outra pessoa hoje. Eu sou uma pessoa com outra vivência, com mais experiência. Então, se eu me permitir ser e estar no mundo de uma maneira integral, eu não vou mais ter medo de nada disso e nada disso vai mais me paralisar e eu vou reprogramar meu cérebro por outros caminhos neurais. Jung chama isso de sombra. Sombras são coisas que nós trazemos do passado e que nos atormentam.
e que ficam ali, né, a nossa própria sombra, não é sombra de um espírito obsessor, não, é a nossa própria sombra. Nós temos sombras em nós. Essas sombras invadem e modificam o nosso self. O que é o nosso self para Jung? É o que nós efetivamente somos, a nossa integralidade. E a gente tem um self que a gente mostra para as pessoas e o self do que a gente é efetivamente. E o self do que a gente mostra para o mundo, estabilizamos no nosso sistema um self totalmente modificado, cheio de máscaras, que nós precisamos retirar. Aí a necessidade da reprogramação mental, né? Da mudança desses caminhos neurais. A neurociência nos mostra que nós criamos caminhos neurais. Quantas vezes nós vamos fazendo escolhas durante anos, por exemplo, se sentindo vítima, de achar que o mundo está contra nós. Então, você acaba criando cadeias neuroquímicas, neurológicas, que facilmente respondem a essa sensação de negatividade, já que há, por exemplo, 10 anos, 15 anos, reforça esse padrão de pensamento, de que a vida está contra e nada dará certo. Imagina, então, quando a gente traz essa programação de vidas pretéritas. Há 100 anos a gente vem reforçando aquele pensamento, e a gente precisa reprogramar isso, a gente precisa trabalhar em novos caminhos neurais. É possível? Sim, é possível, mas precisa primeiro a gente querer. A única pessoa que nós podemos mudar somos a nós mesmos. E a gente precisa querer essa mudança com toda a nossa força. E aí a gente vai reprogramando. Mesmo que o pensamento antigo volte, a gente deixa ele passar sem julgamento e traz o pensamento novo para o nosso sistema. Se formos convidados a mudar o padrão de pensamento, a pensar positivamente, isso terá de contar com uma reprogramação da mente. Mas não há este caminho neural no cérebro, pois ele não foi treinado. Então, quando a gente é convidado a mudar, no nosso cérebro não tem esse caminho. A gente vai ter que abrir. A gente vai ter que abrir esse caminho no nosso cérebro para que a gente possa, então, fazer essa reprogramação. Isso não quer dizer que não há possibilidade de construí-lo com a reprogramação mental. É necessário trabalhar, exercitar essa capacidade para modificarmos as verdades estabelecidas em vidas pretéritas, no nosso início de vida aqui, e que se estabilizaram como uma crença limitante. Vamos para a nossa mensagem final desse dia de hoje. Eu espero que eu tenha passado essa mensagem para vocês sobre a verdade. A verdade, portanto, não é algo que a gente assume como verdade, que a gente compra como verdade de fora para dentro. É algo que está dentro de nós e que nós precisamos deixar desabrochar. É essa verdade que Jesus veio trazer para a gente. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode mudar o mundo, você pode mover montanhas, Está tudo nas nossas mãos. E a gente precisa acreditar na verdade de Jesus. Na verdade de Jesus. E não na verdade que nós compramos em existências após existências e então limitamos a nossa existência atual por causa disso. Vamos para a nossa mensagem final. O texto Segredos da Vida. Rosas não dão esporões, não dão em esporões. Só se colhem rosas de uma roseira. Assim também com as suas ações. Como espera colher as rosas amistosas, se age como um espinho a pessoas de seu convívio? Mesmo a rosa possui espinhos. Contudo, são observadas por sua fragrância e beleza. Assim também, em sua vida, mesmo possuindo a capacidade de espetar, se desejar, procure ser amistoso, prestativo e atencioso a todos que lhe rodeiam, que será isso que irão lhe notar. E sabe o que mais, querido? Será isso também que lhe darão de volta, da mesma forma que agir será tratado. Seus pensamentos e ações são quem determina o plantio. No que plantar, colherá. Se veio plantando as sementes da preguiça, da raiva, da arrogância, do mau senso, como espera não colher de volta a miséria e a frustração, a decepção e a angústia, o desprezo e a solidão, a cada pobreza e doença? Se veio plantando as sementes da disposição, da compreensão,
da humildade e do bom senso, como não colher de volta a abundância e a realização, a alegria de viver e a autoestima, a consideração dos demais e rodas de companheiros, a riqueza e saúde? A justiça universal é justa. Deus dá a todos as mesmas oportunidades. Todos nascemos como lavradores. Seus pensamentos e ações são as sementes que cultiva no campo fértil da vida. Se vai plantar esporões ou rosas, é você quem decide. Sua natureza é amar. Então, pessoal, por hoje foi isso. Essa foi a mensagem aí, né, que eu queria deixar para vocês sobre a questão da verdade. É muito importante que a gente compreenda que a verdade que a gente traz muitas vezes não é a verdade de Jesus. E precisamos então modificar isso tudo em nós, né, para que a gente possa reprogramar a nossa mente para encontrar a verdade efetivamente que Jesus veio trazer para a gente. E para isso a gente precisa fechar os nossos olhos e aprofundar os nossos olhos espirituais. Gratidão a todos pela companhia, pela presença, pessoas encarnadas, desencarnadas, que assistiram agora presencialmente, que vão assistir depois. Gratidão. Namastê. Até semana que vem com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.